Tem gente que vai dormir sem entender a maior loucura que acontece nesse momento do sono. Ela faz esse momento como se fosse mais uma tarefa do dia a dia, uma tarefa automática, sabe? Assim como escovar o dente, trocar de roupa, apagar a luz e deita. Mas o sono é um dos momentos mais poderosos que a gente tem na nossa vida. Eu mesma já fui dormir com um problema na cabeça, buscando uma solução, e eu reprogramei a minha mente acordou com a solução daquele problema. Eu já fui dormir em outros momentos e tive sonhos onde me alertavam sobre coisas que realmente estavam acontecendo. Eu sonho demais também. É nesse momento de dormir que eu consigo ali fazer uma concentração maior para que eu consiga extrair um sonho produtivo, tá? E o que é um sonho produtivo? O sonho produtivo é aquele que vai te entregar algo e não dormir e olhar o sonho como se fosse uma coisa banal, porque não é. Então, o momento que a gente passa ali durante a madrugada é um momento muito poderoso. Quando você dorme, o seu inconsciente ele trabalhou o dia todo. Você viu muitas coisas durante o dia, então o seu emocional ele fica ali trabalhando para que as informações fiquem guardadas no seu inconsciente. O que você passa, o que você visualiza durante o dia conta muito para esse momento. E aí a pergunta que cabe aqui é: o que é que você está alimentando a sua mente? Essa pergunta é muito importante, entendeu? A gente não tem como controlar muitas coisas que acontecem durante o dia, mas a gente consegue controlar os momentos que antecedem o momento de dormir. Vou contar uma experiência aqui com você que aconteceu comigo, que foi quando a gente comprou esse apartamento, tá? Compramos esse apartamento, mas na época, quando nós compramos, nós morávamos de aluguel. Você pensa, pagar aluguel e pagar um apartamento próprio ali na planta, não é uma tarefa fácil. E aí você fica se sentindo pressionada a não errar. Você não pode errar, não pode dar nada errado, não pode sai nada da vírgula, porque são responsabilidades que normalmente são acima, né, do que a pessoa pode. Nesse momento que a gente assumiu a responsabilidade de morar de aluguel e também ter um apartamento próprio, a gente precisou ter uma linha reta para conseguir concluir esse objetivo, enfim, sair do aluguel e de fato ir para o apartamento próprio. Mas uma coisa que eu fazia em relação à minha mente, em relação à programação, era todos os dias antes de dormir, me imaginar empacotando a caixa do antigo apartamento, né, guardando as coisas. Eu imaginava a gente com o prestador de serviço dentro da nossa casa, desmontando os nossos móveis para mudança, as coisas se encaminhando para o caminhão de mudança. Enfim, todos os dias eu imaginava um pouquinho dessa cena antes de dormir. Para quê? Para que o nosso cérebro, ele nos ajude a manter também essa vibração da expectativa, porque quando você foca, quando você quer uma coisa, você precisa, né, vivenciar isso na sua cabeça antes de fato vivenciar isso na prática. Então eu fazia todos os dias isso, e não é uma coisa difícil pra mim, tá? Porque assim, antes de dormir eu gosto de ficar no silêncio, eu gosto de me concentrar. Tem gente que gosta de orar, então, né, tem gente que ora, tem gente que fica ali se imaginando em uma outra realidade, uma realidade maior, uma realidade que deseja muito. Então eu fazia muito isso. E eu não fiz isso apenas com relação ao apartamento, tá? Muitas coisas que eu me imaginava antes de dormir e que eu queria muito aconteceram. E isso é uma mania, uma coisa minha, assim, desde criança que eu tenho isso. Mas eu venho entendendo o poder de fazer isso agora, tá? Agora. Então, eu tô passando aqui pra você uma prática que eu faço, que funciona e que eu tenho certeza que se você colocar em prática vai te ajudar muito no seu objetivo aí, no seu sonho, tá? Sempre na hora de dormir eu fazia essa prática e, enfim, você pode fazer de diversas formas. Você pode imaginar, por exemplo, nesse caso do apartamento, eu me imaginava entrando numa loja, comprando o piso da nossa casa. Enfim, gente, usa a sua imaginação, a sua criatividade, porque essa é uma das coisas mais legais que a gente tem como poder na nossa vida. Imaginar, que o que a gente imagina, a gente sente, o que a gente sente, a gente age, a gente toma ação relacionada ao que a gente sente. Então é uma cadeia que uma coisa vai puxando a outra e faz muita diferença. Quando você começa a pensar com intensidade em relação àquilo que você quer, é muito louco, porque a sua mente, ela começa a buscar. O seu cérebro, ele começa a buscar por aquilo. Inclusive, você consegue ver oportunidades onde você não tinha facilidade em ver oportunidade. É como se fossem ideias que também surgem do nada, assim, ó. Você quer muito uma coisa e você fala, não tem como eu conseguir aquilo. E aí você vai pensando, colocando intensidade, vai colocando força naquela situação, e quando você vai ver, você arruma
arrumou uma ideia, um caminho para poder chegar ali, entendeu? Então, essa força do pensamento, a reprogramação antes de você dormir é muito importante, porque tem todo um contexto em cima disso. Eu vou te dar o exemplo do carro. Quando você quer muito um carro, você bota na tua cabeça a marca do carro e você começa a andar na rua, você vê que tá todo mundo, não é que tá todo mundo, é a sua percepção, né, a sua sensação, é que tá todo mundo com carro, mas não é, você começa a visualizar mais vezes aquele carro. Quando a gente tava buscando o nosso carro pra comprar, nosso carro é um Picasso, e aí a gente falou assim, nossa, esse carro é grande, é ideal pra família e tudo mais, espaçoso. Aonde a gente passava, a gente via um Picasso. E falávamos, olha ali, olha como é que ele corre, olha... E não é que o carro tá aparecendo mais, tá? É que a sua percepção mudou, sabe? Ele sempre esteve ali. E é isso que eu quero falar pra você. As coisas que você deseja estão aí. Você só precisa acessar. E como você acessa? Reprogramando sua mente para que você consiga encontrar oportunidades e ter ideias para alcançar e acessar isso. Você precisa colocar intensidade, você precisa colocar força naquilo para que as coisas aconteçam. A mesma coisa acontece quando você quer um celular, né? Aí você quer um celular e você vê um monte de gente com aquela marca do celular, encontra a pessoa, e aí quando você vê a pessoa quer, tem aquele celular. Enfim, é muito sobre a percepção. Tudo que você quer já está no universo, você só precisa acessar, caminhar de encontro a isso e reprogramar sua mente para que ela encontre oportunidades, tenha ideias e oportunidades para isso, tá bom? Ah, Tamires, mas por que você tá falando isso? Pode parecer loucura, mas não é. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você já parou pra pensar que às vezes, assim, tem duas pessoas no mesmo ambiente, elas estão com os mesmos problemas, mas uma pessoa às vezes está muito tranquila e a outra pessoa nem tá tão tranquila assim, tá extremamente preocupada? Então, vou te dar um exemplo. A pessoa tá no emprego, né? E aí o chefe chama todo mundo e fala, olha, vocês vão precisar arrumar um outro emprego, porque a gente vai fechar a empresa e vocês têm um mês para poder se organizar. Uma pessoa fica, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Fica desesperada. Ela não vê outro caminho, ela não vê outra solução, ela não vê outra saída. Enquanto a outra pessoa, ela tá ali assim, ah, tudo bem. Um mês eu consigo me organizar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ou seja, são duas pessoas no mesmo cenário, mas com posturas diferentes. Por quê? Porque uma provavelmente não vê saída e a outra já tem na mente dela todas as saídas possíveis. E normalmente essas pessoas, elas têm ali uma mania ou um hábito maior de reprogramar a mente. Eu fazia essa reprogramação quando eu tava no ponto de ônibus ou dentro do ônibus pensando na vida e eu ficava me imaginando. Tem pessoas que fazem isso de forma natural, tá? Então não é algo, não. Antes de dormir é legal porque você consegue ter respostas em relação àquilo que você sonhou, né? Em relação ao que você teve de percepção no sonho. Mas tem pessoas que fazem isso o tempo todo. Então eu quero que você entenda isso. A diferença da pessoa que vê dificuldade, a pessoa que vê oportunidade é a programação da mente dela. Tudo aquilo que você alimenta internamente, com toda certeza, vai mudar a forma como você enxerga a sua vida, como você enxerga as oportunidades. Uma das coisas, assim, que você não deve, em hipótese alguma, fazer, eu tenho certeza que muita gente faz, é que antes de dormir a pessoa fica assim, ó, no celular. Rios, rolando rios o tempo todo. E aí o que acontece nesse momento que você tá rolando rios antes de dormir? Você tá achando que você tá relaxando, que você tá no seu momento de lazer, de descanso, de paz, só que não. Você tá poluindo a sua mente. Você tá colocando uma descarga tão excessiva de informações ali que na hora de dormir você vai ter um sono bagunçado, você vai ficar com a sua mente cansada, você acorda mais exausta e você fica assim, caramba, por que eu tô assim? Excesso de estímulo. Estímulo demais não faz bem para nossa mente. E isso atrapalha no todo, porque se sua mente está cansada, sua vida ela fica cansada também. Inclusive, eu estou fazendo um detox de redes sociais, que esse vídeo vai sair ainda. Gente, é surreal o quão excesso de estímulo ele ferra a nossa vida, entendeu? E você pode achar que não, mas essas informações demais, elas não servem para nada. Tem coisas que você tem acesso à informação que você não precisa, que não vai agregar nada na tua vida. E aí o seu cérebro vira uma bagunça, você acorda cansado e você não sabe por quê. É isso, porque você tá rolando. Então, assim, hipótese alguma, não faça isso. Você está ferrando a sua mente, você está ferrando com o seu cérebro, porque automaticamente quando você fica rolando rios, existe ali uma comparação e sua frequência baixa, sua vibração não fica legal.
e isso te impede de acessar coisas incríveis. Então, o que eu tô falando aqui pra você são coisas muito mais profundas do que você possa imaginar, tá? Ó, dica de ouro. Eu peguei aqui um celular pra poder mostrar pra você um exercício, tá? Para que você consiga fazer um exercício na prática, pra ver essa evolução que eu tô comentando aqui com você e experimenta. Faz o seguinte, experimenta durante uma semana e depois você volta nesse vídeo e fala, Tamires, você vai ver, gente, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. E se não der certo, pode vir, pode falar também, mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, tá? Porque é incrível. Ó, antes de você dormir, você vai pegar um papel, uma caneta, e aí você vai escrever 5 portas, tá? Que você quer abrir na sua vida. Então, você vai colocar, por exemplo, eu vou te dar uma ideia aqui. Ideias e direção. Então, você vai colocar ali clareza mental, solução de problemas, criatividade, respostas. E aí você vai escrever um comando, se você quiser essa porta, né? Que essa porta seja aberta na sua vida. Você vai escrever assim: enquanto eu durmo, a minha mente recebe as ideias certas. Eu durmo e as soluções encontram a minha mente. Esse é o comando para que você possa utilizar para ideias e direções. Se você quer acordar com uma ideia, uma criatividade, enfim, que vai colocar muito dinheiro no seu bolso, algo que vai te ajudar, aquela promoção ali dentro do seu trabalho, é para direção e ideias, tá? Vamos lá, dinheiro e abundância. Aqui você vai buscar, se você quiser, dinheiro inesperado, crescimento financeiro, oportunidades financeiras, prosperidade de modo geral. Então você vai botar assim no comando: dinheiro, a prosperidade e a abundância estão destravados ao meu favor. Enquanto eu descanso, caminhos financeiros se abrem para mim. Você vai anotar isso antes de dormir, tá bom? A terceira porta é de oportunidade, que são para trabalhos, negócios, convites, conexões. Você quer que alguém te encontre. Aí você vai botar assim, ó: enquanto eu durmo, os caminhos se organizam, as portas se abrem, as oportunidades se abrem na minha vida. As pessoas, oportunidades e conexões certas estão me encontrando. E aí tem a vida pessoal e emocional também, que é para que você tenha paz, uma cura emocional, para que você tenha leveza, enfim, relacionamento saudável também. E aí você botar assim: minha mente, minhas emoções e minha vida estão entrando em equilíbrio. Enquanto eu durmo, tudo aquilo que pesa perde força em mim. Gente, é maravilhoso, tá? Então você vai ali colocar no papel uma porta e embaixo você vai escrever o comando e o objetivo que você quer. E aí quando você deitar, você vai ali imaginando o que você deseja para sonhos e objetivos. Por exemplo, casa, viagem, empresa, conquista. Você vai botar: eu me aproximo dos meus sonhos todos os dias enquanto eu durmo. Minha mente se alinha com a vida que desejo construir. E aí, isso aqui não é simplesmente para você só escrever, tá? Você vai precisar imaginar, você vai usar sua criatividade para que você consiga ter esse pensamento durante a noite e conseguir evoluir dentro dos objetivos que você quer. Porque você vai perceber que sua energia ela vai aumentar, você vai ficar mais disposta, mais produtiva e automaticamente as coisas e os caminhos vão se abrindo ali para você. Nem tudo é racional. Muitas coisas para acontecerem na nossa vida, ela precisa começar aqui dentro para depois ir para fora, tá? Muita coisa é invisível. E depois que você fizer isso, você vai perceber que você vai acordar se sentindo mais viva, mais alinhada ao seu objetivo, mais concentrada no seu propósito, no seu objetivo de vida. Você vai acordar, de fato, mais ativa para sua vida. E eu tô falando isso, gente, com experiência própria, tá? Não é uma coisa que eu tirei aqui do nada, não. Experiência própria porque eu faço isso. E isso é maravilhoso. Então, assim, coloque em prática e deixa aqui seu comentário se você já faz, se você vai fazer. Volta aqui depois para comentar o que você achou, porque vai ser muito importante também ouvir teu feedback. E é isso. Obrigada. Se você ficou até o final desse vídeo, acredito que tenha agregado de alguma forma na sua vida. E até o próximo vídeo. Beijo.